Filipenses 2, 3 a 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do 3 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse breve trecho, da epístola de Paulo aos Filipenses é muito conhecido, é um trecho, é uma porção das Escrituras que é muito repetida pela riqueza de detalhes e de tanta história incluída em tão pouco espaço. Está falando aqui da eternidade passada, daquele que existe da eternidade passada, que entrou na nossa história, e está falando da conclusão da história da humanidade, a essa mesma pessoa, se curvando a essa mesma pessoa que existe desde a eternidade passada, e esse alguém é Jesus. Então a história do Natal está aqui incluída justamente quando este que existe desde a eternidade adentra na história humana através da encarnação, do nascimento, que é o Natal, Então, aí fora não se fala muito do nascimento de Jesus quando se diz respeito ao comércio. Lá nos Estados Unidos eles até mudaram a palavra Christmas, que é Natal, colocaram, ao invés do C, colocaram um X, para não ter associação com o C de Cristo, para você ver como que é, e alguns, em vez de falar Feliz Natal, ele fala Feliz Holiday, felizes feriados, ou festividades, tudo para excluir Jesus da história, mas não tem como excluir o autor da história da humanidade, não tem como excluir o autor da história na história do ser humano, porque ele muda a nossa história para todo sempre. Então, olha aqui, Paulo, ele escreveu esse capítulo aqui, está dentro de um contexto em que Paulo está ensinando a igreja a ser uma igreja unida. A gente não vai entrar em detalhes por causa do tempo, irmãos, mas ele está ensinando a igreja a ser uma igreja unida. Havia dentro da igreja problemas de divisão, toda igreja tem, porque são pecadores aqui. Amém? Quem concorda aqui que nós estamos do lado de pecadores, Esposas podem dar uma cotovelada no marido pecador, e o marido pecador dá uma cotovelada na esposa pecadora. Nós somos pecadores, e por isso nós temos diferenças, e não estou dizendo simplesmente o fato do pecado em si, mas às vezes o fato da personalidade, o fato de talvez prioridades, maneira de pensar, maneira de criação, causa conflitos. Aqui na igreja haviam potenciais divisões ou dissensões, e Paulo está falando, vamos aprender com Jesus. Paulo ensina que a humildade, ela resolve o problema de contenda e de vanglória, ou seja, a humildade resolve o problema de partidarismo. Tem uma versão da Bíblia que, versículo 3, na nossa versão que a gente usa aqui na igreja, diz: nada façais por contenda. Na versão atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz partidarismo, não faça por partidarismo. Hoje em dia a gente fala muito de partidarismo no âmbito político, Tem aqueles que são de âmbitos diferentes na política, e há sempre briga, divisões por causa disso. Mas isso não pode haver dentro da igreja, pastor. Mas existem às vezes pensamentos, prioridades ou ideais diferentes,
Isso causa um partidarismo, causa uma divisão também. Então, é bem possível ou provável que em algum momento na história da nossa igreja local aqui a gente vai experimentar isso. Então, se isso acontece, aqui está a lição de Deus através de Paulo para nós. Nada façais por contenda ou partidarismo, ou por vanglória, ou seja, para se colocar na frente de outro, ter uma glória vã, se colocando superior a outra pessoa. Então não é nem para ter um atrito na horizontal e nem pisando em cima do outro para se sobrepor. Paulo fala, e como resolver isso? Por humildade. Por humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, ao invés daqueles irmãos estarem tendo atrito um com o outro, eles deveriam ter um alvo relacional, que era colocar aquele outro na frente de si mesmo e acima de si mesmo. Olha para você ver que atitude bonita, né? E Paulo continua falando aqui que essa humildade, que é o oposto de contenda e vanglória, ela é sem egoísmo, mas ela é outrocentrista. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui Paulo está colocando os cristãos num nível de maturidade diferente, acima do que estamos habituados. Quando você e eu aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos criancinhas, bebês, espiritualmente falando. Não importa a sua idade, se tem cabelo branco, se você tem aí 4 décadas, 5 décadas de existência aqui na Terra, mas se você aceitou Jesus, você é zelinho em folha, você é um bebê espiritual. E vamos amadurecer na nossa vida cristã, tá? E conforme nós amadurecemos, alguns sinais são de evidência de maturidade, que é, eu vou me preocupar com a outra pessoa. Um exemplo, quando uma criança nasce, ela não está pronta para reproduzir no sentido físico, biológico, né? Espiritualmente é outra história, porque quando alguém aceita Jesus, ele pode ganhar outro para Cristo na mesma hora, amém? Mas biologicamente não, a criança tem que crescer, né? Tem a formação do corpo, está preparado hormonalmente, fisicamente, para que ela se torne como uma adulta pronta para ter um filho ou uma filha, né? Uma pessoa que se torna um pai ou uma mãe, ela aprende que ela não é mais a primeira da fila. Ele vai dar um passo para trás e colocar aquela criança na frente de tudo agora, ou de muita coisa, né? O Anthony e a Raquel já sabem disso. Mesmo sem Isabel chegar, ela já está ocupando prioridades ali diferentes, né? Então, o Anthony, segundo plano, vai acostumando, Anthony. Quanto mais filho vem, você vai ficando escanteio, pai, né? Nesse sentido aí. E assim, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando, os meus filhos são importantes para mim. Eu vou colocá-los acima, eu quero o sucesso deles, eu quero o bem deles. E Paulo está falando, olha, conforme vocês amadurecem, igreja, vocês têm que ter essa mente. Pensa no outro acima de você. Para de ter partidarismo ou rixas ou vanglórias, mas coloca o outro acima de você. Não atente para o que é totalmente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, uma visão outrocêntrica e não egocêntrica ou egoísta. E aí Paulo ele coloca o exemplo de Jesus para falar. Vou dar uma ilustração aqui, do jeito que a igreja tem que ser, do jeito que Jesus é. Olha para Jesus, olha como é que ele foi. Aí tem essa passagem clássica dos 5 até 11. Essa passagem, irmãos, é o ponto alto dessa carta, tá? Dessa epístola. Ele fala da singularidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, quando alguém fala sobre a vida cristã, sobre homens e mulheres da fé, e coloca no pé de igualdade de Jesus, aqui está um texto que você pode usar e colocar na frente da pessoa e falar, olha, quem na face da terra se enquadra nesse trecho aqui, se não for o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, esse trecho dos 5 a 11. Paulo quer transmitir que a disposição e a índole dos membros da igreja devem ser aquelas demonstradas por Jesus aqui. Olha aqui, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui está para nós
toda vez que falarmos de Natal, a gente lembrar do nascimento de Jesus. E que Jesus veio aqui na Terra e Ele viveu, encarnou essa verdade que Paulo está falando aqui. Ó. E Paulo fala que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A mesma disposição mental, a mesma atitude e a mesma ação de Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus, Filho, segunda pessoa da Trindade. Sempre foi. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. João capítulo 1 vai ensinar. Nós falamos isso. Precisamos voltar para aquela série de João, né? A gente vai dando intervalos e vai retomando depois na hora certa, né? Mas Jesus é Deus, a segunda pessoa da divindade. Ele não é Deus Pai, Ele é Deus Filho, tá? Não devemos confundir isso. Mas Ele sempre foi Deus Filho, sempre foi, ocupou a divindade na segunda pessoa. E Ele sendo Deus, Ele não teve isso como uma forma de aproveitar ou tirar vantagem disso, porque nele não há pecado. Nele há o exemplo supremo de humildade, de colocar o outro acima e à frente de si. Olha para você ver, irmãos. Que maravilha, né? O nosso Salvador, Ele sabe e Ele fez isso que Paulo está falando. Esse versículo pode ser, mudar as palavras mais ou menos assim, ó. Embora Jesus tivesse a natureza divina, Ele não pensou em tirar vantagem da sua divindade, mas na sua humanidade Ele mostrou o que é humildade. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, Ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. Aqui, irmãos, é uma doutrina muito profunda no cristianismo, né? A doutrina de Jesus Cristo, chamada kenosis. Uma palavra grega quer dizer esvaziar-se, esvaziamento. Não é que Jesus deixou de ser Deus, não tem nada a ver com isso. Então Jesus ele parou de ser Deus para se tornar homem. Então tem muitas heresias que surgem por causa dessa visão errada, de que parou de ser Deus e se tornou homem, né? Ou que Jesus Cristo é o Deus Pai do Velho Testamento, que se tornou agora a representação de Deus Pai no Novo Testamento. Não, são pessoas diferentes, tá? Então, o que é essa doutrina? Não quer dizer que Jesus tenha perdido os atributos divinos. Quer dizer que Ele assumiu as limitações da humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se tornou homem também. Teve uma época na eternidade que Jesus não era homem, mas sempre foi Deus. Ele começou a ser homem quando Ele nasceu como um bebezinho, no Natal. No Natal, olha que maravilha. Essa é a época que estamos celebrando. O que isso envolveu? Jesus, 100% Deus, agora 100% homem também. Isso envolveu o quê? Ele encobriu a sua glória pré-encarnada. Alguém abra dizer João 17,5. João 17,5. E se você achou, pode ler em voz alta. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Muito bem. Então Jesus Cristo, Deus Filho, sempre teve uma glória junto com o Pai na eternidade passada. Ele não começou a ter glória depois ou lá no final dos tempos. Vai começar a ter. Não, Ele sempre teve, olha, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Então, esse esvaziamento de Jesus quer dizer que Ele encobriu a glória pré-encarnada. Não que Ele parou de ter. Ele encobriu e Ele não usou algumas das qualidades ou prerrogativas divinas enquanto Ele estava aqui na Terra. Por exemplo, o que Jesus parou de fazer que Ele sempre fez antes? Jesus, sendo Deus, Ele estava em todo lugar ao mesmo tempo. Não é verdade? Só que como Ele veio nascer como criança, Ele já não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Ele estava limitado ao tempo e espaço aqui, né?
Então, para ele chegar no lugar, ele tinha que andar. Nem que tivesse que andar em cima das águas, que ele podia fazer isso, né, também. Mas ele tinha que andar, né? Ele podia sair daqui e estar lá em outro lugar rápido, mas ele estava limitado àquele corpo. A encarnação é isso. E ele também, diz a palavra de Deus, que ele limitou até mesmo, mesmo conhecendo tudo, sendo Deus conhecedor de tudo, onisciente, como homem, ele não conhecia tudo. Não pede para eu explicar isso. Mateus 24, 36. Alguém lê para nós? Mateus 24, 36. Se você achou, já é só ler em voz alta, tá? Mateus 24, 36. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Está falando de um período aqui escatológico, né? E Jesus está falando, ninguém sabe, unicamente meu Pai. E se ninguém está incluindo quem aqui? Ele mesmo também. Quer dizer que ele não pode saber? Ele pode, ele é Deus, né? Mas ele se limitou nesse aspecto, né, do conhecimento pleno aqui, desse conhecimento aqui, como homem. Então, Jesus ele teve que aprender coisas, ele teve que aprender a andar, ele teve que passar pelos estágios, ele não pulou estágio, irmão. Ele aprendeu como uma criança, passou pela puberdade, já pensou? Jesus Cristo crescendo, tendo espinha, né? Engrossando a voz, tendo dificuldade ali, porque lidando com o crescimento físico, porque ele se limitou, ele sentia fome, sede, mas ele nunca pecou. Isso é o milagre da encarnação, irmãos. E Jesus, olha o versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não era qualquer morte, morte de cruz. O Natal, irmãos, é a celebração da encarnação daquele que veio viver uma vida que nós não vivemos, porque nós, como filhos de Adão, pecadores, nós falhamos. Jesus veio ser o segundo Adão que não falhou, e ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. E ele então cumpriu tudo o que o Pai prometeu nas Escrituras, para mostrar então que ele é de fato esse menino. Quando Maria recebeu a profecia, a promessa do nascimento de Jesus, foi falado no texto de Isaías, né? E de um filho, o Isaías capítulo 9, vamos abrir lá. Agora acha aquele texto do Novo Testamento que remete a Isaías. Isaías capítulo 9. Versículo 6, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Só isso aí tá bom, irmãos. Só esse ponto aí, o menino nos nasceu, já é uma profecia da encarnação. Aqui, o profeta Isaías está falando de um menino que não tinha nascido ainda. Ele conta uma profecia como se já tivesse acontecido. Você vê, então, é tanta certeza que Deus vai cumprir o que promete, que ele falou como algo que já aconteceu. E esse mesmo texto foi repetido no Novo Testamento, não foi isso? Alguém lembra que versículo que o anjo usou, né? Eu acho que é em Mateus. Em Mateus, me ajudem aí, porque eu não marquei isso aqui no texto, no estudo. Vamos fazer aqui no estudo agora. Mateus, quase certeza que é em Mateus, irmãos, que fala esse mesmo texto de Isaías capítulo 9, versículo 6. Posso estar enganado, pode ser Marcos, Lucas ou João também, né? Porque um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, né? Tão bom quando o pastor dá uma lição assim em cima da hora, né? E nem eu tenho a resposta aqui, mas eu sei que está lá. Está no Novo Testamento. Onde no Evangelho fala desse versículo em Isaías.
o cumprimento dessa promessa de Isaías capítulo 9, versículo 6. Ok. Ok? Ninguém achou? Ok. Então, se alguém achar a resposta, me fala. Pode interromper aqui o estudo, tá? Mas Jesus Cristo, esse mesmo que foi encarnado, ele não se exaltou, mas se humilhou. E ele colocou a vontade do Pai acima da sua vontade. E ele fez isso por amor ao Pai e para benefício da humanidade. É esse tipo de humildade que exclui dissensões, divisões, rixas, brigas, porque é a humildade de Jesus. Paulo falou: tenha o pensamento de Jesus, o pensamento humilde, a maneira de viver, de perceber, de agir de Jesus. E porque quando você faz isso, Deus se encarrega de te exaltar, é o que o versículo 9 diz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus Cristo, ele teve uma glória adicional, não era diferente, tá, irmãos? Ele manteve a glória pré-existente e agora ele tinha uma glória adicional, porque antes de Jesus Cristo se encarnar, ele não era homem, ele era 100% Deus. Mas depois que Jesus se encarnou, ele manteve a divindade 100% Deus e agora 100% homem. Esse tipo de glória de alguém que podia morrer, Jesus não morria antes. Agora Jesus podia morrer, de fato, ressuscitar, interceder para a humanidade, redimir a humanidade com o seu próprio sacrifício. E olha o que diz lá em João capítulo 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai deu ao Filho a autoridade para julgar. Interessante, Jesus, ele é o Salvador da humanidade e ele vai julgar a humanidade. Romanos capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por causa da morte e ressurreição de Jesus, Jesus Cristo recebeu uma glória adicional. Romanos 14, 9. Porque foi para isto que morreu Cristo, ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Deus tem uma maneira de exaltar aquele que se humilha. E Deus Pai fez isso com o Filho. Então, Deus nos ensina a sempre não buscarmos o orgulho ou vanglória, mas buscarmos a humildade como a de Jesus e deixar Deus tomar conta da glória. Versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo, ele é exaltado, e particularmente quando ele se encarnou, morreu e ressuscitou, para que todos se curvem a ele um dia, todos na história da humanidade. Amém? Nós fazemos isso de coração, de agora, não precisamos esperar no juízo. Nós temos o juiz que é o nosso Senhor hoje, e nós no Natal, nós singelamente adoramos ao nosso Salvador, que veio como um bebê, num lugar pobre, numa região pobre, na simplicidade, porque nós sabemos o fim da história, desde o começo. Amém, irmãos? E a esse seja a glória, a Ele é a glória, para todo sempre. Então, irmãos, essa passagem é linda, não é? Não é linda, irmãos? Humildade do nosso Salvador é modelo para nós, e a glória de Deus é dada para Ele e através dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa passagem magnífica da Tua Palavra, que fique no nosso coração, Pai. Durante o Natal e nossa vida, a gente lembre sempre de agradecer aquele que se encarnou
para nos dar tudo o que temos, para sermos tudo o que somos. E nós já agora nos curvamos diante dele, pois é merecedor de toda a honra e glória. E ajuda-nos a espalhar o Evangelho para que mais pessoas se curvem diante de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão Dácio, você pode vir aqui, irmão, e colher os motivos de agradecimento e pedir de oração.